Olá, aqui é a professora Geisiane e eu estarei fazendo a correção da disciplina de Ciências, sétimo ano, a semana 2 de atividades do PET 2. A resolução dessas atividades, elas são obrigatórias para cumprimento da carga horária durante o período de aulas à distância, né? Então, os alunos eles devem assistir às aulas, as teleaulas disponíveis, ler o PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, e enviar para seus professores as respostas das suas questões, né, das questões do PET, para cumprimento da carga horária semanal durante as aulas à distância. E eu estarei fazendo a correção da segunda semana. Na segunda semana de estudos, o tema abordado foi deriva continental. Né? Na primeira semana foi falado sobre placas litosféricas, que placas são essas e que elas estão em constante movimento. Esse constante movimento, ele teria levado a modificações na posição dos continentes do nosso planeta, né? Acredita-se que há milhões de anos atrás, há cerca de 300 milhões de anos atrás, havia um continente único denominado Pangeia. E ele foi, né, as porções de terra foram se distanciando devido aos movimentos das placas litosféricas, originando dois grandes blocos continentais, que são Laurásia e Gondwana, né, e que foram cada vez mais se distanciando e chegaram ao posicionamento que nos é conhecido. A teoria para explicar a movimentação dos continentes, ela foi proposta em 1960, então ela é relativamente recente, tá bom? Então, só para a gente fazer uma voltazinha sobre o assunto antes de entrar nas questões. A primeira pergunta da página 36 nos fala: como a teoria da deriva continental explica a correspondência entre o formato da costa da América do Sul e da costa africana? Então, se nós olharmos como deveria ter sido, né, como foi a Pangeia, né, em que todos os continentes eles formavam um único continente, nós podemos localizar aqui o Brasil, e como realmente a costa, não só do Brasil, mas da América do Sul, ela tem correspondência com a África, tá? Então, como que essa correspondência dos dois favorece a teoria do deriva continental? Essa imagem ela já explica, né? Hoje, essa correspondência de encaixe, ela indica que um dia, né, ela pode indicar que um dia esses continentes estiveram unidos em um só e foram separados, né? Então, a resposta seria: entre as evidências dos movimentos das placas litosféricas está a forma da costa dos continentes, como a América do Sul e a África, que parecem se encaixar, tá? Então, esse encaixe ele é usado como uma hipótese, né, como evidência para essa hipótese de que os continentes estiveram unidos. A segunda, em 1620, o inglês Francis Bacon registrava a similaridade entre o contorno litorâneo da África e o leste da América do Sul. Mas em 1912, Alfred Wegener formulou a hipótese da deriva continental. Ele postulou a unidade ancestral das massas continentais, né? Como é que elas eram antes. A ancestralidade tem a ver com origem, que depois teriam se fragmentado e se afastado umas das outras. Wegener teve uma intuição genial, pois não dispunha de meios científicos para avaliação de sua hipótese. Essa circunstância transformou por muito tempo no incompreendido, né? E as hipóteses deles foram até rejeitadas na época. A ausência de um mecanismo aceitável para justificar o movimento da massa continental, sulcando, ou seja, separando, criando sulcos, espaços nos assoalhos oceânicos imóveis, condenou a nova teoria à marginalidade. Então, aqui mostra como que essa teoria do movimento dos continentes propostos por Wegener foi posta à marginalidade. Os mecanismos citados pelo texto, desconhecidos até então, que ajudariam a compreensão sobre a movimentação dos continentes na deriva continental são: então,
que conhecimentos que foram descobertos que auxiliaram na aceitação dessa teoria do movimento dos continentes? Será que foi o conhecimento das células de convecção do magma e as placas tectônicas? O que são essas células de convecção? O magma, que é formado por rochas derretidas, mais próximo do núcleo da Terra, ele é mais quente. E mais próximo da parte mais superior do manto, ele resfria. Então, essas diferenças de temperatura no magma, ela faz com que ele fique se movimentando. Quando ele aquece, ele se desloca em direção à superfície do planeta, e quando ele resfria, ele tende a voltar em direção ao núcleo da Terra. Então, isso vai gerando as células de convecção, que são correntes, que esse magma fica se movimentando devido a essas diferenças de temperatura. Esse movimento gera uma força que empurra as placas litosféricas, que a gente viu no vídeo passado, que é formado pela crosta e pela parte superior do manto, que são porções sólidas. Então, esse movimento do magma é que gera força para movimentar as placas tectônicas ou placas litosféricas. Por aí a gente já sabe que essa questão é correta, e a gente pode confirmar. Na página 35 fala que no final da década de 60, a ciência propôs a teoria das placas tectônicas para explicar os movimentos dos continentes. Então, Wegener disse que os continentes se movimentavam, não havia uma explicação ainda para isso, e o entendimento da existência das placas e que elas se movimentam é que permitiu a aceitação da ideia de Wegener. Ok? Então, a resposta certa é a letra A. As outras falam de fenômenos que não movimentam as placas. Por exemplo, fraturação da crosta terrestre e correntes marítimas. As correntes do mar seriam suficientes para empurrar as placas? Elas estão sobre placas. Será que elas teriam força para empurrar as enormes placas embaixo delas? Então, aqui até onde a gente sabe, não. Fraturação na crosta é suficiente para movimentar? Não, a gente sabe que, na verdade, as fraturações elas resultam dos próprios movimentos das placas, não o contrário. C. A existência do magma e baixa densidade da litosfera. A simples existência do magma faz os continentes se movimentarem? Não, mas as correntes de magma, os movimentos dele. E a leveza da litosfera, será que seria isso? Não, acredito que não. As dinâmicas endógenas do relevo e a ação da magnetosfera, ou seja, as dinâmicas de um relevo, as modificações que acontecem no relevo das diferentes superfícies, seria suficiente para movimentar os continentes? E a ação da magnetosfera, que seria a esfera com a força magnética do planeta, que o planeta ele é magnetizado, tem diferentes polos, com diferentes forças de atração. Isso seria suficiente para movimentar as placas? Até onde a gente sabe, não gera força suficiente para a movimentação das placas, tá bom? Então, a resposta é a letra A. Terceira, qual a importância dos fósseis para o desenvolvimento da teoria da deriva continental? Então, tem até um vídeo próprio explicando esse conteúdo, eu vou falar por alto, para vocês procurarem assistir outro vídeo aqui no canal também. Então, nós temos aqui a representação dos continentes e onde eles estavam posicionados durante a Pangeia. A presença do mesmo fóssil em áreas que hoje estão muito distantes no mapa, elas subsidiam a ideia de que um dia essas regiões estiveram próximas, tanto que permitiu que esses seres vivos se distribuíssem por essas regiões, que hoje, do jeito que os continentes estão dispostos, não teria permitido a distribuição desses seres vivos. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 exemplos de fósseis que servem de evidência para que os continentes tivessem estado um dia próximos uns aos outros. Então, uma resposta bonitinha. A importância é que fósseis de seres vivos encontrados em formações rochosas semelhantes nos diferentes continentes indicam que um dia eles já estiveram unidos. Ok. Quarta,
Em sua opinião, daqui a 200 milhões de anos, a disposição dos continentes será a mesma de hoje? Justifique sua resposta. Apesar de ser uma questão que pede a sua opinião, a partir do momento que você toma conhecimento do movimento das placas litosféricas, a sua opinião ela passa a ser influenciada por um conhecimento prévio. Então agora você não é mais leigo no assunto, você já sabe que a crosta, o manto, né, que forma a litosfera, eles estão em constante movimento, né, gerando vários movimentos e várias modificações na superfície do planeta. Então, essa resposta quer que você fale com suas palavras o que vai acontecer provavelmente com a posição dos continentes daqui a 200 milhões de anos. Então, você tem que sempre ter em mente o movimento do manto que eu falei antes, né? As diferentes temperaturas do manto, que ele vai se aproximando da superfície e vai resfriando. Quando ele resfria, ele tende a se movimentar em direção ao núcleo, enquanto o magma mais aquecido tende a ir em direção à superfície. Então, nós temos esse movimento do magma, e isso gera força para a movimentação das placas. Então, agora você tem conhecimento disso. Você não pode agora dizer que acha que sim, que tudo vai ficar igual, perfeitamente idêntico. Talvez você pudesse sugerir isso se você embasasse uma hipótese de que esses movimentos do magma fossem ser interrompidos e os movimentos das placas tectônicas fossem parar. Mas aí você teria que, né, embasar um pouco mais por que você acreditaria que esses movimentos eles acabariam, tá certo? Existe um canal no YouTube do geólogo norte-americano Christoph Scottés, não sei falar o nome dele direito, que ele se dedica a entender as movimentações das placas tectônicas e fazer previsões de onde elas estarão daqui a milhões de anos e também tenta entender como elas estiveram há milhões de anos atrás. Eu vou sair aqui rapidinho, desculpem a bagunça, só para mostrar para vocês o perfil, né, desse pesquisador, desse geólogo. E tem esse videozinho que mostra como o planeta estava, né, os continentes há 240 milhões de anos atrás e como ele estará daqui a 250 milhões de anos. Então, as pesquisas, elas indicam, né, tirar como é que o planeta estava. Aí ele faz movimentos de regressão aqui dos continentes. E aí depois, né, ele vai mostrando cada era. Depois ele vai começar a mostrar como vai estar no futuro, né? O que vai acontecer no futuro. E aí nós temos novamente na previsão a união dos continentes que hoje estão separados. Ó, vamos ver só essa parte do futuro aqui rapidinho. Aqui. Então, de acordo com o estudo dos movimentos, no futuro, os continentes eles vão se encontrar novamente, né, formando um continente, certo? Aí está previsto aqui nesse modelo dele. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, no perfil dele tem vários modelos, né, mostrando várias propostas de movimentos futuros, também movimentos específicos de áreas do planeta, né, em determinado período geológico. Enfim, só para embasar a sua resposta pessoal, né? Só que agora você vai ser cobrado porque você já tem um conhecimento de causa. Então, você é essencial para esse período de REUP. Eu aguardo sua participação, seu interesse, as suas perguntas, as suas respostas, tá bom? Agradeço pela sua atenção a esse vídeo, peço desculpa desde já por algum equívoco, né? Por algo que eu falei, que foi muito rápido. Você pode tirar dúvidas comigo enviando mensagem para meu e-mail informado aqui. Tá? Esse vídeo foi gravado dia 23 de julho de 2020 e eu estou aguardando o envio das suas fotos, que eu quero que você trabalhe, que você faça, tá bom? Muito obrigada, beijos e até mais.